Oi, gente. Eu vou continuar o vídeo porque ele estava bastante longo e houve uma interrupção. E então estou falando sobre o cangaço a respeito do canal que tivemos a notícia ontem, que é a última das cangaceiras sobreviventes àquela chacina lá em Angico faleceu, né? Que Deus a tenha, né? Então, a história não acaba não, a história vai continuar, precisamos realmente não fazer o que a Sila disse. Quando a gente morrer, quando eu morrer, quando a última pessoa morrer, a história vai seguir o rumo que cada um quiser dar. Não é bem assim. Precisa-se sim de investigar, precisa-se saber da realidade. Se o Virgulino fez parte ali naquela chacina, se ele estava ali, né? Por quê? Essa dúvida, porque muita gente acredita que sim, outros que não. Dizem que ele foi tão esperto que sumiu dali de Angico e foi embora para outro estado e refez a família com a Maria. A Maria Bonita, supostamente Maria Bonita, que já ontem o próprio, a pessoa que falou sobre a morte da Dulce, que relembrando, o que eu não sei se fez parte ainda dessa, né? Vou continuar no vídeo porque foi cortado, conforme eu disse, né? Então não existe a data de nascimento da Dulce, essa remanescente do cangaço, era a última, né? Eu espero que tenha sido realmente a última, porque pelo tempo que já transcorreu, realmente foi a última mesmo, né? Ainda pode aparecer até gente dizendo, não, eu sei de gente, eu conheci gente que fez, sabe da história do cangaço que participou. Eu acho quase impossível isso, né? Porque já faz muito tempo, quase um século, que isso passou. Que foi a história realmente, né? Então, o cangaço ele não vai terminar e esses seguidores vão ficar agora, não tem mais o que falar sobre o cangaço. Tem sim, agora tem que se analisar, tem que se investigar, tem que saber tudo isso, porque foi um fato complexo, porque muita gente que entrevistou ex-cangaceiros não procuraram, digamos assim, investigar. Falando sobre isso, o Rico Inglês, ontem, esta semana, aliás, né? Ontem assisti vários vídeos, aí tem um desses vídeos, que é o último, se não me engano, que ele mostra que tem um suposto telegrama do João Bezerra, que foi um dos que fez que traçou até uma espécie de um mapa, como chegar até Angico, né? E que ele, nesse telegrama, ele envia para uma outra autoridade, certamente um outro delegado, dizendo que, enfim, o cangaço acabou e que mataram 9 pessoas, né? E entre essas 9 pessoas, um soldado, não dá o nome do soldado, né? Então não tem que se ver se realmente esse é mais um dos documentos, não, mais um papel. Eu não diria nem documento, mas um papel que apareceu, que a imprensa queria tudo para vender jornal e fazia tudo para vender jornal, né? A imprensa não era, a época não era televisada, era jornal mesmo, era folhetim, era gente que falava sobre o cangaço nas feiras, né? Sobre a história do cangaço do Virgulino, que ganhou assim, asas, muitas asas, né? E voou bastante, né? Então, esse livro que eu mostrei aqui, que fala sobre a Dulce, né? Ele terá que ter uma outra edição agora, porque ele agora vai ter que ter a data de morte da Dulce, né? Não tem a data de nascimento. Dizem que no ano de 1938 ela tinha 15 anos, mas não se tem certeza absoluta, porque ela não tinha uma
um batistério, certidão do nascimento, até que nós podemos não questionar, porque muita gente não ia até o cartório para fazer o registro dos filhos, né? Mas, pelo menos um batistério, certidão de casamento. Então, essa senhora deve ter sido aposentada, porque ela faleceu ontem, né? Então, ela devia ter sido aposentada. Então, o nome dos pais, o nome da família, como assim? Ela não tem nada, ela deve ter tido um RG também, conforme a filha do Virgulino, suposta filha do Virgulino com a Maria, tem um RG. Por quê? Porque isso é permitido. Atualmente é permitido, a legislação permite que você vá para receber algum benefício, alguma coisa, você adquira um RG como para ser, digamos assim, pessoa, para ser gente, é preciso ter documentos. Uma pessoa que não tem documento, ela não existe perante a lei, certo? Então, como é que se diz? O elo não foi quebrado agora, porque a última cangaceira morreu. A história vai ser contada, e não como a Cila disse. Depois que a gente morrer, vai ser contada como quiser, porque a Cila foi quem mais mentiu no cangaço, né? O doutor Amauri botava a Cila em casa, dava as coisas para a Cila, para o Zé Sereno, colocava os cangaceiros em casa, inclusive a Dadá passou, segundo ele, 6 meses na casa dele, né? E até o nome da filha do Amauri Correia, né? Até o nome da filha, ele gostava tanto do cangaço, de cangaceiro, que ele batizou a filha por nome de Sérgia, né? Então, onde existe essa, digamos assim, essa aproximação, né? Digamos, esse afeto, né? A pessoa torna-se um historiador que você não pode dar tanta credibilidade. Ele deu a contribuição, deixou a contribuição, deixou. Mas, feito esse canal, que tem 106 mil pessoas, que deu ontem a notícia da morte da Dulce, né? Mas é amigo, então, quando a pessoa é amigo, vamos citar, no direito, um juiz, ele tem que se declarar, eu não posso, digamos assim, aplicar uma sentença, eu não posso acompanhar esse processo, eu não posso ser juiz dessa causa. Por quê? Porque pelo elo digamos assim, porque eu sou amigo de fulano, eu conheço fulano, ele não pode ser, ele tem que se considerar, digamos assim, tem um termozinho que diz parcial, e o juiz tem que ser imparcial, né? O historiador também tem que ser imparcial. Ele não pode escutar, ouvir, né? No caso, esses que entrevistaram, eles eram amigos dos ex-cangaceiros. Então, a história é do jeito que eles querem, do jeito que eles quiseram dizer, né? Ou eles escutaram, mas eles não questionaram, não procuraram documentos, não procuraram quer dizer, investigação quem faz é a polícia, são as polícias, né? Eles eram apenas pessoas que conversavam, que gravaram algumas coisas, nem depoimentos, porque quem se dá depoimento em delegacia, se dá depoimento perante o juiz, né? O juiz de direito, né? E então essas pessoas simplesmente fizeram amizade com ex-cangaceiros e vendiam, como se diz assim, essas histórias sem certeza absoluta, né? A Dulce tinha 15 anos no ano de 1938. Cadê o documento da Dulce? O documento, a certidão, o batistério, conforme eu digo, o batistério. Cadê? Ela casou depois com essa criança. Se ela casou, cadê os documentos? Né? Mas, são esses os questionamentos. Por que o Virgulino entrou para o cangaço? Eu já falei isso? Se eu não falei, vamos falar. Eu não vejo que ficou cortado. O Virgulino entrou, ele tinha alguma ideologia? Não. O Virgulino deixou algum bem? Não. Os bens que ele deixou
foi muito crime, ele era um desordeiro, ele era um matador, ele era um psicopata, né? Isso que o Virgulino deixou. Isso como se diz, é cultura? Não, não existe cultura do crime, gente. O crime é passível de penalidades. Penalidades, o Estado penaliza, foi exatamente o que ocorreu com o cangaço. O presidente da República, na época, Getúlio Vargas, mandou que exterminasse com o cangaço, né? Agora, tem um documento de anistia, conforme a Sila disse, nós foi anistiado. Existe esse documento? Nunca existiu o documento de anistia. Se o Estado deu um documento, ele não poderia sumir assim, não. Porque se o presidente anistiou, ele assinou, e cadê esse documento? Não existe, né? O filme do Benjamin Abraão foi de autoria do Benjamin Abraão sozinho? Foi da Aba Filmes? Já disseram que teve outras duas pessoas que retiraram do DIP aquela película, retiraram do DIP. Gente, isso é inacreditável, não é retirar. Como retirou? Roubou do DIP, que era um departamento que era de repressão, represália em cima da mídia, digamos, da imprensa, né? Ditadura, era uma ditadura, portanto não era tão fácil se conseguir essa película que foi de Benjamin Abraão, que tem um monte de fotos que a gente vê que não é do Virgulino. Depois disseram que a Aba Filme foi lá e foi indenizada pelo Estado, gente. Quem já viu o Estado indenizar depois da película? O Estado indenizou com 20 mil contos de réis, 20 contos de réis, aliás. Né? Como assim o Estado ia indenizar a Aba? Como? Que história é essa? Do Estado indenizar, depois de mandar suspender, não se pode exibir essa película, esse filme do Benjamin Abraão. Benjamin Abraão apareceu morto, ninguém sabe quem foi. Cadê o corpo de Benjamin Abraão morto? Que não tem um documento, né? Dizem que foram 42 facadas, uns disseram que foi num quarto, e outros já dizem que foi na rua. Escutaram os gritos que a luz apagou, a luz de motor lá em Pau-Ferro, hoje Itaíba, a luz apagou e mataram o sírio-libanês Benjamin Abraão Bosco. Cadê o corpo de Benjamin Abraão Bosco, onde ele foi enterrado? Disseram, esse canal mesmo, que falou sobre a Sila, disse que iam levar, vejam só, gente, iam levar para o Juazeiro. Por que ia levar para o Juazeiro se ele era um sírio-libanês? Por quê? Né? Foi morto em Itaíba com 42 facadas, né? E iam levar para enterrar no Juazeiro, porque ele foi secretário para a Justiça do Juazeiro. É muita história, é muita falácia, é muita mentira mesmo, né? Então, essa discussão ainda vai perdurar por muito tempo, e o fato é, o Virgulino existiu, não tem certidão de óbito, os peritos, entre aspas, que fizeram, que receberam as cabeças dos cangaceiros lá para fazer, para verificar se era realmente o Virgulino, eles próprios não reconheciam, não sabiam quem era o Virgulino, então qualquer cabeça servia, porque chegaram lá numas latas de querosene com cal e sal, certamente já inchada, não sabia se era de homem, se era de mulher, porque não tinha corpo, né? Não podia identificar, né? Não podia dar causa-mortes, porque não se dá causa-morte de corpo de cabeça sem corpo e vice-versa. Não pode, porque não sabe quantos tiros o Virgulino levou. Levou 2 na cabeça, segundo o conta de Godoy, encontrou aquele cara ali se batendo na pedra, e ele deu tiro de misericórdia. Portanto, um tiro na parte
fronto parietal, segundo o doutor Lamartine, e o outro tiro de misericórdia. Então, foram 2 tiros, doutor. Agora, e no corpo? Quantos foram? Né? Dizem que tinha um abaixo do peito, outro na barriga, né? Outro no pé. E quantos tiros foram? Qual foi o tiro que matou o Virgulino? Qual foi? Tem que responder. Ah, não, o doutor Lamartine disse, ah, não, garanto que foi o tiro, aquele tiro foi o que matou o Virgulino. Como assim? Se tem o outro depoimento do Frederico Pernambucano de Melo, que apareceu o santo dizendo que ele matou com um tiro no cinto, que o cinto estava... E, por sinal, vejam como é grave. Por sinal, o cinto sofreu uma avaria, o cinto perto, claro, o cinto é na cintura, né? E também no punhal, né? O punhal também estragou, o punhal cheio de pedras preciosas, né? Cadê esse punhal? E como que pode garantir que o Virgulino só teve esses tiros em mais de quase 3 séculos, aliás, desculpa aí, gente, a falha, né? É a maneira de... 3 décadas, né? Que ele vivia no cangaço, aproximadamente 3 décadas, né? Que entrou muito jovem, e não foi para vingar a morte dos pais, porque os pais já morreram em consequência disso, a mãe morreu do coração e o pai foi morto por conta dos desmandos dos filhos. Então, como é que você pode garantir que o tiro foi aquele na cabeça e a cabeça estava esfacelada, né? Com os 2 tiros, porque um já havia sido dado que ele estava lá se batendo sobre a pedra. E o Panta disse que deu um tiro de misericórdia. Então, não é um tiro só na cabeça, foram 2. Foram 2 tiros, né? Agora, a outra questão, responda. Cadê a certidão de óbito do Virgulino? Nunca apareceu a certidão de óbito. Cadê o documento de anistia que a Sheila falou, que foi anistiada pelo presidente da República? Cadê? Cadê os documentos da Maria de Ideia? Que já dizem, agora o dono do canal, agora que deu a notícia da Dulce, disse o seguinte: foi a última remanescente do cangaço. Agora todo mundo vai dizer o que quiser, mas falou e conversou e escutou, mas nunca questionou nada, né? A Dulce lembraria de tudo. Se era uma menina de 15 anos, saiu correndo, desesperada. Quem foi que foi lá junto aos peritos apontar qual era a cabeça do Virgulino? Qual foi dos cangaceiros que fugiram todos? Segundo a Sheila, ela correu, o Zé Sereno correu, a Dulce correu, a Dadá não estava lá, com o Corisco, estava do outro lado do Rio São Francisco, lá na parte de Alagoas, no lado de Alagoas, que a gente fica em Sergipe, né? E quem foi que disse? Essa é a cabeça do Virgulino. Quem foi que disse? Então, ninguém sabia, qualquer cabeça inchada ali servia, né? Sem corpo. Falo novamente, como é que vocês sabem que a cabeça pertencia a um homem ou a uma mulher, se não tinha o corpo? Né? Não fizeram DNA, né? Ainda, o DNA pode ser feito desse crânio que existe, que a suposta filha diz que é filha do Virgulino, porque não fizeram o DNA, né? Dela, pelo menos, com esse crânio, para dizer, ele é o meu pai. Pode ser que não seja o Virgulino, é um cangaceiro qualquer, mas é meu pai, mas não diz, né? Então, são essas questões, essas coisas que vão preocupar muito o dono do canal, porque ele tem muito material, mas a história tem que ser analisada, cada um na sua área. Eu mesma acredito, né, que o Virgulino foi morto, não ali naquelas circunstâncias, que a gente não pode provar que foi ali em Angico, porque ele sumiu,
O corpo sumiu, a cabeça foi para o canto, ninguém sabe, e alguns dizem que ele foi embora para outro estado e refez a vida. No meu entendimento, um psicopata não muda a personalidade, não é pensamento meu. Isso é comprovado cientificamente, que ninguém muda a personalidade. Né? E o Virgulino, onde ele estivesse, para onde ele fosse, ele faria, ele cometeria os mesmos crimes, da mesma forma, porque psicopata não muda a maneira de praticar os crimes. Ele era um serial killer, né? E ele não mudaria e não ia construir, comprar fazendas com tanto ouro que ele tinha. Dizem que ele tinha não sei quantos quilos de ouro, né? Dá para entender? Quantos quilos de ouro? Ele teria comprado realmente uma fazenda e tinha constituído uma família com muitos filhos. Cadê os filhos desse Virgulino? Nem a própria filha, a Expedita, não prova que é filha dele. Do Virgulino, o famoso Lampião, ela não prova. Ela não prova, né? Bom, vamos ficar por aqui.